A Lua é o único satélite natural da Terra e tem fascinado a humanidade há milênios. Ela é um corpo celeste que orbita em torno do nosso planeta, e seu brilho noturno e fases variáveis têm sido objeto de admiração e inspiração ao longo da história. Nesse vídeo, mostraremos diversas curiosidades sobre essa maravilha chamada Lua. 1. A existência da Lua foi resultado de uma colisão. Os cientistas acreditam que ela foi formada a partir dos destroços da Terra e de outro objeto espacial, com o tamanho aproximado de Marte, depois que colidiram um com o outro. 2. A Lua não é uma esfera perfeita. Ela tem a forma de um ovo devido à gravidade da Terra. 3. A Lua é o satélite planetário mais próximo do Sol, já que Mercúrio e Vênus, que estão mais perto do Sol do que a Terra, não possuem satélite. Talvez eles tenham cabo. 4. Com um diâmetro médio de 3.474 km, a Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar, depois dos satélites de Júpiter, Ganimedes, Calisto e Ó, e de Titã, de Saturno. 5. Podemos ver eclipses solares com bastante frequência, mas os eclipses lunares acontecem apenas uma vez a cada vários séculos. 6. A Lua parece ter o mesmo tamanho que o Sol. A estrela é cerca de 400 vezes maior que o satélite, mas surpreendentemente, também está 400 vezes mais distante de nós. Por isso, eles parecem ter dimensões iguais quando vistos da superfície da Terra. 7. Embora a Lua pareça muito brilhante, sua capacidade de refletir a luz solar é 3 vezes menor que a da Terra. Por isso, em fotos combinadas, eles fazem a Lua parecer mais brilhante artificialmente. 8. Seriam necessárias cerca de 300.000 luas para produzir tanta luz à noite quanto à tarde. Dessas, cerca de 206.000 teriam que estar cheias. 9. A Lua está se afastando da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano. No início, estava a cerca de 22.530 km da Terra, e agora está quase 400.000. Em cerca de 600 milhões de anos, seu tamanho visual da Terra será tão pequeno que não haverá mais eclipses solares totais. 10. A Lua causa marés altas e baixas na Terra. A influência gravitacional da Lua tem esse efeito nos oceanos. A maré mais alta pode ser observada na Lua cheia ou nova. 11. Existem grandes flutuações de temperatura na Lua. Perto do equador da Lua, a temperatura sobe de menos 172 graus Celsius à noite para mais 126 graus Celsius à tarde. 12. Um dia lunar é equivalente a cerca de 29 dias na Terra. 13. As pessoas sempre veem o mesmo lado da Lua. O campo gravitacional da Terra faz com que a Lua gire mais devagar em torno de seu eixo. Por isso, a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno de seu eixo e para orbitar a Terra. 14. Foi somente em 1959 que as pessoas puderam finalmente ver o outro lado da Lua, graças a uma foto tirada pela espaçonave russa Luna 3. 15. O outro lado da Lua é mais montanhoso do que aquele que vemos da Terra. Isso pode ser explicado pela gravidade da Terra, que tornou a crosta do lado visível da Lua mais fina. 16. As crateras na Lua foram deixadas por asteroides há cerca de 4,1 a 3,8 bilhões de anos. Elas ainda são visíveis porque as mudanças geológicas na Lua não são tão ativas como na Terra. 17. As crateras na Lua receberam inicialmente o nome de cientistas, artistas e pesquisadores famosos, e posteriormente, de astronautas americanos e russos. 18. A maior cratera da Lua chama-se Aitken,
em homenagem a um astrônomo americano, e tem um diâmetro de cerca de 2.000 quilômetros. Na verdade, é a segunda maior cratera do Sistema Solar. 19. Existe água na Lua, mas deixe seu canudo em casa, pois essa água está toda congelada nas crateras e sob o solo. 20. Existem sismos lunares na superfície da Lua. Eles são causados pela gravidade da Terra, e seus epicentros estão a vários quilômetros abaixo da superfície da Lua. 21. A gravidade da Lua é apenas 1/6 da gravidade da Terra. Se sua massa aqui for de 45 quilos, você pesaria apenas 3 quilos em pé na superfície da Lua. Você também seria capaz de caminhar uma distância 6 vezes maior e carregar um peso 6 vezes mais pesado lá. 22. Embora seja mais fácil caminhar, também é mais perigoso. O pé de um astronauta, em um traje espacial pesado, pode afundar até 15 centímetros no solo da Lua. Saltos de longa distância podem ser descontrolados e perigosos, já que a superfície da Lua está cheia de crateras profundas. 23. Devido à baixa gravidade, a poeira lunar, composta de partículas minúsculas, duras e afiadas, e com cheiro de pólvora, está por toda a Lua. Ela faz uma bagunça, causa sintomas como febre do feno, também conhecida como rinite alérgica, e penetra nos trajes espaciais, arruinando-os. 24. Mas nem tudo é ruim, pois ao amanhecer e ao entardecer a poeira meio que dança. Ela flutua acima da superfície da Lua, porque as forças eletromagnéticas fazem as partículas flutuarem. 25. A Lua possui uma espécie de atmosfera, chamada exosfera. Ela é composta por hélio, neon e argônio. É 10 trilhões de vezes menos densa do que na Terra. 26. A ausência de oxigênio na atmosfera significa que o céu é completamente negro enquanto o Sol continua brilhando. Por causa disso, as sombras são nítidas e contrastantes. Se você se esconder em uma sombra na Lua, não será capaz de ver suas mãos e pés. 27. Como não há atmosfera, o dia se transforma em noite instantaneamente na Lua. Não há crepúsculo lá. 28. Ao contrário do que aprendíamos na escola, a Lua não gira em torno da Terra. Tanto a Terra quanto a Lua orbitam em torno do mesmo ponto, chamado baricentro. Isso faz com que alguns cientistas acreditem que a Lua não é realmente um satélite. 29. O que é então? Bem, o satélite da Terra é mais como um planeta. A Terra e a Lua formam um sistema de planetas duplos, semelhante a Plutão e Caronte. Isso também é comprovado pelo tamanho da Lua, que tem 1/4 do diâmetro da Terra. Todos os outros satélites conhecidos são muito menores do que seus planetas. 30. A Lua é o único corpo espacial fora da Terra onde os humanos já pousaram. Até agora. 31. 600 milhões de pessoas assistiram ao primeiro homem da história dar seu primeiro passo na superfície lunar pela televisão. Sim, foi realmente incrível. 32. Os smartphones modernos são mais poderosos do que os computadores que foram usados para pousar a espaçonave Apollo na Lua. 33. Mais de 400 árvores que crescem na Terra hoje foram trazidas da Lua. Em 1971, as sementes foram levadas pela missão Apollo 14 para a órbita da Lua e depois trazidas de volta para a Terra. 34. Já se passaram 50 anos desde o último voo para a Lua. Mas a NASA está trabalhando em novos foguetes, como o Ares I e o Ares V, que serão capazes de levar carga para a Lua e voltar. 35. Existem pegadas recentes na superfície da Lua,
mesmo que mais de 50 anos tenham se passado desde que os astronautas pisaram nela pela última vez. Isso prova que existe vida na Lua? Não, pois as pegadas podem permanecer lá por milhões de anos, porque não há vento ou água líquida na Lua para erodi-las. 36. 12 pessoas estiveram na Lua. Neil Armstrong foi o primeiro, em 1969. Já o último foi Eugene Cernan, em 1972. 37. Após a tripulação do Apollo 11 voltar para a Terra, eles tiveram que passar pela alfândega. Sério. Eles declararam que estavam trazendo rochas e poeira lunar. 38. A Lua tem seu próprio fuso horário chamado horário padrão lunar. No entanto, ele não corresponde ao horário da Terra. Um ano na Lua consiste em 12 dias, nomeados em homenagem aos astronautas que caminharam na superfície lunar. Os dias são divididos em 30 ciclos, que por sua vez consistem em horas, minutos e segundos. O calendário começa no momento em que Neil Armstrong deu seu primeiro passo na Lua. 39. Não há água na superfície da Lua, e o solo é absolutamente seco. É por isso que nada pode crescer lá. Mas espécimes de solo lunar trazidos para a Terra mostram que ele é bastante adequado para o cultivo de plantas. 40. As manchas escuras que vemos na Lua são chamadas de mares ou mares lunares. Existem 17 mares, um oceano, e 4 baías. Mas todos eles estão vazios e secos. Os cientistas costumavam acreditar que havia água neles antes, mas a teoria foi comprovadamente falsa. 41. Os mares lunares são planícies baixas cheias de lava de basalto, que se solidificaram há muito tempo. Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram sua espaçonave Eagle no Mar da Tranquilidade. 42. A Lua não tem um campo magnético próprio. Mas as pedras trazidas pelos astronautas têm qualidades magnéticas. Os cientistas acreditam que a Lua costumava ter um campo magnético, mas o perdeu como resultado de uma colisão com asteroides. 43. Existem 200 toneladas de lixo espacial na Lua. Na verdade, são experimentos, mochilas usadas e coisas do tipo, deixados pelos astronautas da NASA, que pousaram na Lua de 1969 a 1972. O restante do material foi deixado por outros países, que fizeram voos para a Lua sem tripulação. 44. As peças mais antigas de lixo na Lua são partes de sondas que foram enviadas lá para descobrir se era possível pousar na superfície lunar. Em 1960, especulava-se que a Lua estava coberta de areias movediças, o que tornaria impossível para os astronautas pousarem lá. Como você sabe, essa teoria foi comprovadamente falsa. 45. A Lua, embora seja um objeto celeste inanimado, não possui vulcões ativos como os encontrados na Terra. No entanto, ela já teve uma atividade vulcânica significativa no passado. Há evidências de erupções vulcânicas que ocorreram bilhões de anos atrás, quando a Lua era geologicamente mais ativa. 46. Durante décadas, o enigma do satélite Black Knight capturou a imaginação das pessoas em todo o mundo. Esse objeto misterioso, que alguns acreditam ser de origem extraterrestre, tem sido uma fonte de intriga desde os primeiros dias da era espacial. A história começou em 1954, quando os jornais relataram avistamentos de um objeto escuro e incomum orbitando a Terra. Esses relatos antecederam em 3 anos o lançamento do primeiro satélite espacial. Em 1960, o Programa de Rastreamento Espacial do Departamento de Defesa dos Estados Unidos detectou um satélite desconhecido, e operadores de rádio amadores afirmaram ter captado sinais de rádio estranhos provenientes dele. Alguns acreditam que esse satélite misterioso era o Cavaleiro Negro,
Black Knight. Ao longo dos anos, várias explicações foram propostas para a existência do satélite Black Knight. Alguns especulam que se trata de um artefato antigo, possivelmente um tratado de 13.000 anos atrás, enquanto outros sugerem que poderia ser um satélite espião secreto da época da Guerra Fria. A teoria mais intrigante, entretanto, é que se trata de uma sonda extraterrestre enviada para monitorar as atividades da Terra. A NASA abordou o fenômeno do Black Knight, atribuindo a uma combinação de dados mal interpretados e detritos espaciais. Em 1998, uma manta térmica perdida durante uma missão do ônibus espacial foi fotografada, e muitos acreditam que esse pedaço de detrito foi confundido com um Black Knight. Apesar dessas explicações, a verdadeira natureza do satélite continua sendo objeto de debate entre entusiastas e teóricos da conspiração. A ausência de evidências concretas, juntamente com a natureza enigmática do objeto, manteve o mistério vivo e alimentou inúmeras discussões, documentários e artigos. À medida que continuamos a explorar as profundezas do espaço, o satélite Black Knight serve como um lembrete dos muitos mistérios não resolvidos que nos aguardam. Bônus: observou-se que a Lua apresenta flutuações em seu campo gravitacional, o que tem gerado grande interesse na comunidade científica. A missão Gravity Recovery and Interior Laboratory, GRAIL, lançada em 2011, foi uma das missões que ajudou a medir essas flutuações com maior precisão. Os resultados indicaram que a Lua não possui uma distribuição homogênea de massa em seu interior, o que causa flutuações em seu campo gravitacional. A explicação mais aceita para esse fenômeno é que a Lua possui muitos mascons, ou concentrações de massa, abaixo de sua superfície. Eles foram criados por impactos de asteroides e cometas na Lua, que criaram depressões que posteriormente foram preenchidas com magma, gerando uma maior concentração de massa nessas áreas. Isso faz com que a gravidade nessas áreas seja maior do que em outras, refletido em flutuações no campo gravitacional. Compreender essas flutuações no campo gravitacional da Lua é essencial para entender a estrutura interna da Lua e sua evolução geológica. Isso também tem implicações para a futura exploração da Lua, uma vez que conhecer sua distribuição de massa é essencial para planejar missões e pousar em áreas seguras. A Lua é um satélite natural único e cativante que continua a intrigar e inspirar a humanidade. Seu estudo e exploração fornecem insights importantes sobre a formação e evolução do nosso sistema solar, além de estimular nossa curiosidade sobre o vasto universo que nos rodeia. Qual curiosidade você achou mais interessante? Você conhecia todas essas curiosidades? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe seu gostei no vídeo. Veja também nossos outros vídeos. Abraços. Até mais.